Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma página exibindo uma lista de avaliações, focando em uma avaliação por vez. Nós podemos clicar nestas setas aqui para alternar entre as avaliações dos clientes, avaliações referentes ao produto da nossa empresa, e eu posso alternar aqui entre as avaliações. Elas exibem uma imagem do cliente, o nome do cliente, a sua profissão e o conteúdo da sua avaliação. Nós temos os botões para alternar entre as avaliações e nós temos o botão aqui, pessoa aleatória, para exibir uma avaliação de forma aleatória. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos e para você poder acessar ele, você tem que acessar dois sites. Primeiramente, você tem que ir no site github.com e criar uma conta aqui no GitHub e a partir do momento que você tiver sua conta no GitHub confirmada e acessada, você vai acessar o site cs50.dev e é aqui no site cs50.dev que com a sua conta do GitHub, você vai clicar no botão de login e depois vai acessar com ela aqui. Lembrando que você pode criar uma conta do GitHub com o Google. Portanto, se você vir aqui criar uma conta, você pode criar ela com sua conta do Google. Portanto, façam isso e aí quando você acessar aqui, você vai ser redirecionado para essa página aqui, que vai ter o seu editor de códigos. O endereço aqui em cima, ele vai ser diferente do meu. No caso, esse endereço aqui, ele é próprio para a minha conta, é o meu ambiente de programação online pessoal. Portanto, esse endereço aqui funciona só para mim. Para você, vai ser um endereço diferente. E para começar a construir o nosso projeto, eu vou escrever aqui npx espaço create react app. O nome do aplicativo que nós vamos criar será avaliações. E aí, quando eu apertar Enter, ele vai pedir para eu confirmar. Não, ele não vai pedir para confirmar, não. Ele vai criar imediatamente um novo aplicativo React chamado avaliações dentro de uma pasta chamada avaliações. E depois de alguns segundos, depois dele instalar as dependências necessárias para o nosso projeto React, ele vai finalizar a criação. Vamos esperar só mais alguns segundos. Create React App é o comando que nós utilizamos para criar aplicativos React. Ele nos oferece os arquivos iniciais necessários para um projeto, para um aplicativo React. Portanto, agora o aplicativo acabou de ser criado e aí para a gente poder acessar ele, eu vou digitar aqui cd espaço cd avaliações para entrar dentro da pasta avaliações e em seguida eu vou digitar npm espaço start para lançar o aplicativo. E aí ele vai abrir aqui automaticamente uma nova aba no navegador com o endereço do meu aplicativo aqui para a gente poder acessar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse endereço aqui, vou copiar. Lembrando, para você vai ser um endereço diferente, que vai ser referente ao nome do seu ambiente de programação. Eu vou pegar esse endereço aqui e vou abrir nessa outra janela aqui que já está preparada para mim, para a gente poder ter o editor de códigos de um lado e o aplicativo para a gente poder visualizar do outro. E aí, se a gente olhar aqui dentro da pasta avaliações, nós veremos alguns arquivos, vários arquivos na verdade, né?
E o importante aqui para a gente agora, primeiramente, é excluir alguns arquivos aqui dentro da pasta src. Arquivos que não serão necessários para a gente. Eu vou deletar o arquivo setup tests. Vou deletar o arquivo report web vitals. Vou deletar o arquivo logo.svg, o arquivo app.test, o arquivo app.css e o arquivo index.css. Eu vou deixar apenas os arquivos app.js e index.js. E dentro desses arquivos, eu vou remover algumas linhas de código que já não são mais necessárias. Portanto, aqui no arquivo index.js, eu vou remover a linha 3, a linha 4, e aqui no final, eu vou remover esse bloco aqui que não está sendo mais utilizado. E aqui, dentro do arquivo app.js, eu vou remover as duas primeiras linhas e aqui dentro do retorno da função, eu vou remover tudo e vou colocar simplesmente uma tag p com o texto Olá Mundo. E, portanto, agora, se eu atualizar aqui o navegador, nós veremos simplesmente o texto Olá Mundo sendo exibido aqui. Então, para começar a construir nosso projeto, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, aqui dentro do retorno da função app, eu vou retornar uma tag main, dentro da qual nós teremos uma tag section com o atributo className. Igual a container. E aí dentro desse elemento section, eu vou ter uma div com o atributo className igual a título. E dentro dessa div eu terei um elemento H2 com o texto Nossas Avaliações. E abaixo dessa tag H2 eu vou ter uma div com o atributo className igual a sublinhado. E aí quando nesse ambiente de programação aqui, você não precisa salvar os arquivos, eles são salvos automaticamente. E, portanto, se eu vim aqui no meu navegador e atualizar a página, nós veremos o texto aqui, o conteúdo da página alterado para o que nós criamos até então. Abaixo aqui da div com a classe título, eu vou utilizar um componente chamado avaliação. Esse componente avaliação, ele ainda não existe, portanto vamos criar ele. Aqui dentro da pasta src, vou clicar com o botão direito e vou clicar em novo arquivo. O arquivo vai se chamar avaliação.js. E aí, eu vou escrever o seguinte. Eu vou criar uma função chamada avaliação. Ela vai retornar inicialmente uma tag p com o texto avaliação. E aqui no final nós vamos exportar como default, como padrão, a função avaliação. E, portanto, agora
aqui no arquivo app.js nós podemos importar avaliação a partir do arquivo avaliação, que está na mesma localização que o arquivo app.js. E, portanto, agora, se eu atualizar a página, nós veremos aqui o texto avaliação, que vem do componente avaliação. E aí, para esse componente avaliação, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Primeiramente, vamos, ao invés de retornar uma tag P, eu vou retornar uma tag. Antes da gente criar o nosso componente avaliação, é necessário que nós tenhamos acesso aos dados das avaliações, né? Portanto, vamos criar um arquivo dentro da pasta src chamado dados.js. E aí, esse arquivo eu vou escrever o seguinte: vou criar uma constante chamada avaliações, que vai ser igual a um vetor com uma lista de objetos. Esses objetos terão uma propriedade id, que para o primeiro aqui vai ser igual a 1, nome, que para o primeiro objeto, né, para o primeiro elemento, vai ser Maria Silva, cargo, que vai ser igual a desenvolvedor web. A imagem, eu vou copiar o endereço aqui da minha colinha e vou simplesmente colar aqui. E, por fim, o objeto terá uma propriedade texto igual a esse valor aqui que eu também vou copiar e colar. Portanto, este aqui é o formato dos objetos do nosso vetor avaliações. São os objetos que vão representar cada uma das avaliações dos clientes. E aí, para os outros... Deixa eu fechar aqui o terminal para ter mais espaço para a gente ver, né? Para os outros objetos do nosso vetor, eu vou simplesmente copiar e colar eles. Portanto, aqui para o segundo, eu vou colar, vai ser a Rebeca Ribeiro. E se vocês não quiserem escrever esses objetos caractere por caractere, vocês podem, aqui na descrição do vídeo, ter acesso ao repositório do projeto, onde você encontra os arquivos, todos os arquivos do projeto, incluindo o arquivo dados.js, e aí você pode simplesmente copiar e colar o conteúdo. Portanto, a terceira avaliação será a avaliação do Pedro Souza. E por último, nós temos a avaliação do João Cardoso. Portanto, o vetor avaliações, ele possui 4 elementos, 4 objetos. E por fim, eu vou exportar como default, como padrão, o vetor avaliações, de forma que eu vou ter acesso a ele aqui no meu componente avaliação. Portanto, aqui no componente avaliação, aqui no topo, antes de criar a função, eu vou importar pessoas a partir de ./dados. Dados é o nome do arquivo, né? Sem a extensão .js. E aí, aqui na função avaliação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma propriedade, vou criar um estado, por assim dizer. Estado em JavaScript é uma propriedade de um componente, basicamente. E aí, para isso eu vou utilizar a função useState. E para eu utilizar ela, eu preciso importá-la
a partir do React e aí aqui, quando você utiliza a função useState para criar uma propriedade de um componente, useState ele retorna duas coisas dentro de um vetor. Ele retorna dois elementos dentro de um vetor. O primeiro elemento é a propriedade em si e o segundo elemento é uma função que é utilizada para definir o valor da propriedade. Essa propriedade que nós vamos criar, ela vai selecionar o índice da avaliação que está sendo exibida no momento. Lembre-se que na demonstração no início do tutorial, as avaliações eram exibidas uma por vez. E como que isso é controlado pelo componente avaliação? Nós teremos essa propriedade chamada índice. E é essa propriedade índice que vai selecionar no vetor pessoas o elemento a ser exibido. Portanto, aqui dentro dos colchetes, né, nós temos a propriedade em si. E o segundo elemento é uma função que vai definir o valor da propriedade. E aí eu posso chamar essa função de qualquer coisa. Eu vou chamar ela de definir índice, porque é uma função que vai ser utilizada para definir a propriedade índice. E aí eu preciso definir isso como sendo uma constante. Em seguida, eu vou selecionar o vetor pessoas através da sintaxe dos colchetes. Eu vou selecionar um elemento. Eu vou selecionar o elemento no índice. E detalhe importante, eu esqueci de definir um valor inicial para a propriedade índice aqui dentro dos parênteses da função useState. Portanto, eu vou definir aqui o índice, vou definir o valor 0 inicialmente para a propriedade índice. E, portanto, aqui eu vou selecionar o elemento no vetor pessoas no índice. Né, no índice 0 inicialmente. E aí eu vou armazenar isso em uma constante que vai ser um objeto desestruturando as propriedades do objeto. Lembrando, o vetor avaliações possui vários objetos com o mesmo formato. Tem a propriedade de, nome, cargo, imagem e texto. E, portanto, eu vou desestruturar essas propriedades aqui no objeto. Portanto, eu quero acessar nome, cargo, imagem e texto. Em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retornar esse componente. Ele vai retornar o seguinte. Vou retornar um elemento artigo com a propriedade className igual a avaliação. Dentro desse elemento artigo, eu vou ter uma div com o atributo className igual a container imagem. Dentro dessa div, eu vou ter uma tag img com o atributo src igual a imagem. O atributo out vai ser igual a nome. E o atributo className vai ser igual a imagem pessoa. Abaixo dessa imagem, eu vou ter um elemento span com o atributo className igual a ícone citação. E aí, aqui dentro desse elemento span, eu vou criar um ícone utilizando a biblioteca React Icons, que é uma biblioteca que nós precisaremos instalar. Portanto, eu vou digitar aqui, vou clicar aqui no meu editor de códigos, né? Vou digitar Ctrl J para abrir o terminal. Vou clicar aqui no mais para abrir uma nova aba no terminal. Portanto, aqui nós temos agora duas abas. A aba inicial que está executando o meu projeto e essa segunda aqui, onde nós podemos executar novos comandos. E aqui eu vou digitar ls para listar
os arquivos e pasta na minha localização atual no computador. Portanto, nós temos ali somente a pasta avaliações, né, que é o projeto que nós estamos trabalhando. Eu vou digitar cd espaço avaliações para entrar dentro da pasta avaliações. Portanto, agora nós estamos dentro da pasta avaliações. E aí eu vou digitar aqui npm espaço install espaço react-icons. Vou apertar Enter. E com esse comando nós vamos instalar o pacote, né, a biblioteca React Icons, que nos vai oferecer vários ícones que nós poderemos utilizar no nosso projeto. E aí aqui, dentro do elemento span, eu vou digitar FA quote write. Nós precisamos importar esse elemento, esse componente. Portanto, aqui eu vou digitar na linha 2 import FA quote write from, a partir de React Icons /FA. E aí, portanto, agora, quando eu atualizar aqui o navegador, nós veremos a imagem da pessoa no índice, né, sendo exibida aqui. E aqui embaixo, nós poderemos ver o ícone que é esse aqui, ó, FA quote write. No caso, quote em inglês significa aspas. E write significa direita. FA é um dos pacotes de ícones. FA quote write é o nome do componente que exibe esse ícone aqui, que é a aspa do lado direito. Em seguida, nós vamos, abaixo aqui da div, criar um elemento H2 com a classe, com o atributo className igual a autor. E detalhe, essas classes que nós estamos utilizando aqui, elas não existem ainda. Nós vamos criar elas daqui a pouco. Eu vou encaixar de forma dinâmica o nome. Abaixo eu vou criar uma tag P com a classe cargo e com o cargo da pessoa encaixado de forma dinâmica. Abaixo dele eu vou criar outra tag P com o atributo className com a classe informação. E encaixado aqui de forma dinâmica o texto. E embaixo eu vou criar uma div com a classe container botões. E aí aqui dentro nós vamos criar um elemento button com o atributo className igual a botão anterior. E dentro dele eu vou criar o seguinte componente, FA chevron left. Esse componente, FA chevron left, é um ícone do React Icons, portanto eu vou importar ele aqui também. E aí quando eu vim aqui no navegador e atualizar, nós veremos no final da página sendo exibido o nome da pessoa, o cargo, o texto aqui da avaliação, assim como um botão com o ícone de seta para a esquerda. Em seguida, eu vou criar outro botão com o atributo className igual a botão próximo. E aqui dentro eu vou criar outro ícone. Vai ser chevron right, que aí vai ser a seta para a direita. Vou importar ele aqui em cima.
E embaixo aqui dessa div, vou criar um elemento botão com o atributo className igual a botão aleatório e com o texto pessoa aleatória. E, portanto, aqui no navegador, quando a gente atualizar, nós veremos o botão com a seta para a direita, assim como o botão com o texto pessoa aleatória. Portanto, nós temos agora nós temos os elementos básicos da nossa página. Vamos criar algumas regras de estilo para tornar o nosso projeto um pouco mais bonito. Portanto, aqui eu vou criar, dentro da pasta src, vou criar um arquivo chamado estilo.css. Antes que eu me esqueça, eu vou importar esse arquivo aqui dentro de avaliação.js. Avaliação não, ponto de app.js. Vou importar aqui. E aí, aqui dentro do arquivo estilo.css, eu vou escrever as seguintes regras de estilo. Primeiramente, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir margem igual a 0, padding igual a 0 e box sizing igual a border box. Em seguida, eu vou selecionar o elemento main e vou definir a altura mínima igual a 5% a altura da tela do usuário. Modo de exibição vai ser igual a grade. Posicionamento dos elementos vai ser centro. Para a classe título, eu quero alinhamento de texto, text align igual a centro. Margem na parte de baixo, 4 rem. Para a classe sublinhado, eu quero altura igual a 0.25 rem. Largura, eu quero 5 rem. E fundo, eu quero essa cor aqui, vai ser um tom de azul. E margem, do lado esquerdo eu quero automático e margem do lado direito eu quero automático. Isso vai fazer com que o elemento sublinhado ele fique centralizado. Se eu vim aqui no nosso navegador e atualizar a página, deixa eu expandir aqui um pouco, nós veremos aqui o sublinhado centralizado aqui. Em seguida, eu vou selecionar a classe container e vou definir largura igual a 80% a largura da tela do usuário. Largura máxima eu quero que seja 620 pixels. E aí quando eu vim aqui atualizar a página, nós veremos essas regras de estilo sendo aplicadas, né? Portanto, agora nós temos ali, independente da largura da tela, o título avaliações, o cabeçalho avaliações, ele fica centralizado aí em cima. Em seguida, para a classe avaliação, eu quero fundo igual a cor branca. Padding, eu quero 1.5 rem verticalmente, 2 rem horizontalmente. Curvatura da borda, eu quero 0.25 rem. Sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0 pixels, 5 pixels, 15 pixels e a cor vai ser igual a
cor preta, mas com uma opacidade igual a 0.1. Transicionamento de efeitos. Eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. E alinhamento de texto, eu quero centro. Portanto, agora nós vemos algumas dessas regras sendo aplicadas. Daqui a pouco a gente vai corrigir essa imagem aqui que tá transbordando para fora aqui do container dela. Para a classe avaliação, quando estiver em modo hover, nós queremos sombreamento da caixa igual a... Vai ser os mesmos valores de antes, exceto a opacidade, que vai ser 0.2 desta vez. E aí, portanto, se eu vim aqui, ó, e colocar o mouse em cima do elemento avaliação, você vê que ele fica aqui com um sombreamento mais forte, né? Por conta da alteração na opacidade. Ele fica mais opaco, né? O sombreamento. E, portanto, ele fica mais escuro. Em seguida, para a classe container imagem, eu quero posicionamento relativo. Largura, eu quero 150 pixels. Altura, 150 pixels. Curvatura da borda, 50%. E margem, eu quero 0 na parte de cima. Automático, verticalmente, horizontalmente. E 1.5 rem na parte de baixo. E, portanto, agora se eu salvar... Se eu atualizar o navegador, nós vemos essas regras sendo aplicadas aqui. Nós precisamos estilizar agora a imagem propriamente dita, né? Porque a imagem ela ainda está transbordando para fora do container. Portanto, aqui eu vou selecionar a classe imagem pessoa, vou definir largura igual a 100%, modo de exibição bloco, altura 100%, object fit, que é o encaixe do elemento. Eu quero que ele cubra o seu elemento pi, cover. A palavra cover em inglês significa cobrir. E aí, se eu salvar essas regras de estilo, vamos ver aqui o que vai acontecer. Se eu salvar as regras, não. Se eu atualizar a página, os arquivos aqui nesse editor de código, eles são salvos automaticamente. Portanto, nós temos aqui agora a imagem com 100% de largura do seu elemento pi, que é o container de imagem, que possui largura 150 pixels, né? Além disso, eu também quero border radius, curvatura da borda igual a 50%, e posicionamento relativo. E aí, nós vemos a curvatura da imagem 100% redonda, né? Em seguida, eu vou selecionar a classe ícone citação. Vou definir posicionamento absoluto. Distância do topo vai ser igual a 0. Distância da esquerda vai ser igual a 0. Largura vai ser igual a 2.5 rem. Altura vai ser igual a 2.5 rem. E aí nós vemos o ícone de citação, né, que é a aspas aqui, posicionada aqui em cima. Como esse ícone citação, vamos ver onde é que ele está aqui. Como o ícone citação ele está dentro do container imagem, quer ver?
Ó, se eu colocar uma borda aqui, vamos botar uma borda de 1 pixel vermelha e sólida. Espera aí, deixa eu tirar a curvatura aqui da borda. Como o ícone citação ele está dentro do container imagem, que é o elemento aqui com a borda vermelha. E aí, no ícone citação, nós definimos posicionamento absoluto, distância do topo igual a 0 e distância da esquerda igual a 0. É por isso que ele fica alinhado aqui em cima. Se eu vim aqui em inspecionar, clicar aqui nesse ícone para poder selecionar um elemento, nós vemos aqui que o ícone citação ele está exatamente alinhado ao topo e à esquerda, né? 0 de distância do topo e 0 de distância da esquerda. Além disso, eu quero modo de exibição igual a grade, posicionar elementos centro, curvatura da borda 50%, efeito de transformação, deslocamento no eixo Y. Eu quero um deslocamento igual a 25% o seu tamanho. Aí isso faz com que ele fique um pouco mais aqui embaixo. Fundo, eu quero essa cor aqui. E a cor vai ser a cor branca. Essa cor aqui é, é um tom de azul. É o mesmo azul aqui do sublinhado. Portanto, nós vemos aqui agora essas regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, eu vou criar no container imagem um pseudo-elemento, utilizando dois pontos before. E aí aqui o conteúdo vai ser uma string vazia. A largura vai ser igual a 100%, a largura do elemento pi. A altura vai ser 100%, a altura do elemento pi. O fundo vai ser, novamente, um tom de azul. Posicionamento absoluto. Distância do topo, menos 0,25 rem. E distância da direita, menos 0,5 rem. E aí, se eu atualizar, é imagem, sem o i aqui. Container imagem. O que falta aqui? Falta curvatura da borda. Igual a 50%. Perfeito. Aí ele fica com esse efeito aqui com esse sombreamento azul aqui. Esse azul aqui é o pseudo-elemento que nós acabamos de criar. Em seguida, para a classe autor, eu quero margem bottom, margem na parte de baixo, igual a 0,25 rem. Para a classe cargo, eu quero margem na parte de baixo igual a 0,5 rem. Transformação de texto uppercase. Cor do texto vai ser igual a essa cor aqui.
E tamanho da fonte vai ser igual a 0.85 rem. Para a classe, vamos ver aqui, informação, né? Para a classe informação, eu quero margem na parte de baixo igual a 0.75 rem. Para as classes botão anterior e botão próximo, eu quero essa cor aqui vai ser deixa eu atualizar a página aqui para a gente ver. Vai ser um azul bem claro, portanto aqui nós podemos ver a cor nos botões anterior e próximo. Tamanho da fonte 0.25 rem. Fundo eu quero transparente. Cor da borda eu quero transparente. Margem eu quero 0 pixels verticalmente, 0.5 rem horizontalmente. Transição para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. E eu quero que o ponteiro seja, eu quero que o cursor do mouse seja ponteiro, para que ele fique com o dedinho assim, né? Quando a gente coloca o mouse em cima do elemento. Eu vou copiar aqui e vou colar, porque eu quero estilizar o botão anterior quando estiver em modo hover e o botão próximo quando estiver em modo hover. E aí, para os dois, eu quero cor do texto igual a essa cor aqui que nós estivemos utilizando até então. E aí, quando eu colocar o mouse em cima do botão anterior ou próximo, nós vemos a cor deles transicionando para um azul mais escuro. Para o botão aleatório, eu quero margem no topo igual a 0.5 rem. Cor de fundo, eu quero que seja essa cor aqui. Cor do texto, eu quero que seja essa cor aqui. Padding, eu quero 0.25 rem verticalmente, 0.5 rem horizontalmente. Transformação de texto, eu quero capitalize. Curvatura da borda, 0.25 rem. E transição para todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear. Cor da borda eu quero transparente. E cursor eu quero ponteiro. E para o botão aleatório quando estiver em modo hover, eu quero cor de fundo igual a essa cor aqui, e a cor do texto eu quero que seja um azul mais escuro, que é esse código aqui. E, portanto, agora nós temos quase todas as nossas regras de estilo definidas. Falta só uma regra de estilo, que é a seguinte, que eu esqueci de escrever aqui. Eu vou selecionar... Deixa eu escrever ela aqui em cima. Aqui no topo, eu vou selecionar o corpo da página, né, o body, e vou definir família de fonte igual a Open Sans. Vamos ver como é que vai ficar.
Pera aí, deixa eu copiar e colar aqui. Para a família de fontes, nós teremos essas fontes aqui. No caso, se essa primeira aqui, Apple System, não estiver disponível, ele vai selecionar essa segunda. Se ela não estiver disponível, ele vai selecionar essa outra aqui e assim por diante, até ele cair aqui na fonte padrão sans serif do navegador, né? Ele vai ver se todas essas aqui estão disponíveis, né? Uma por vez. E aí aquele encontrar primeiro, ele vai utilizar como sendo a fonte da página. Se nenhuma for encontrada, ele vai utilizar a fonte sans serif como padrão. E aí se eu recarregar o navegador, nós veremos essa fonte aqui sendo aplicada. Vamos ver qual fonte que é. Se eu selecionar aqui, ó, e vim aqui em estilo, aqui, ó, tá aqui sendo definida as fontes. Ele não mostra aqui exatamente qual fonte que foi selecionada, né? Mas tudo bem. Copiem esse trecho de código e colhem, e ele vai funcionar. Tem mais uma regra de estilo que eu esqueci. Tem mais algumas regras de estilo que está faltando aqui. Peraí, vamos definir elas. Além do font family, eu quero fundo igual a essa cor aqui. Cor do texto vai ser essa cor aqui. Altura da linha 1.5. Tamanho da fonte 0.875 rem. E aí se eu salvar aqui, nós veremos essas regras de estilo sendo aplicadas. E além disso, deixa eu ver aqui qual que é o cabeçalho que nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando o cabeçalho nível 2, ó. E nível 4. Portanto, para os cabeçalhos 2 e 4, né, nível 2 e nível 4, eu quero espaçamento entre as letras. Opa. Espaçamento entre as letras vai ser 0.1 rem. Transformação de texto vai ser capitalize. Altura da linha 1.25 e margem na parte de baixo vai ser 0.75 rem. E aí se eu atualizar aqui a página, nós veremos essas regras de estilo sendo aplicadas. Falta só mais duas regras, falta só mais algumas, que é a seguinte: para o cabeçalho H2, eu quero o tamanho da fonte igual a 2 rem. Para o cabeçalho H4, eu quero o tamanho da fonte igual a 0.875 rem. E eu vou definir aqui quando o dispositivo do usuário, né, quando a mídia do usuário for tela, screen, e largura mínima igual a 800 pixels, eu quero cabeçalho H2 com tamanho da fonte igual a 0.5 rem, cabeçalho H4 com tamanho da fonte igual a 1 rem. O body eu quero tamanho da fonte igual a 1 rem. E para o cabeçalho H2 e o cabeçalho H4 eu quero a altura da linha, line height, igual a 1. E aí se eu atualizar aqui a página, nós vemos essas regras de estilo
sendo aplicadas. E se eu expandir aqui a largura da tela do usuário, nós vemos as regras de estilo que tornam a nossa página responsiva, né? Tornando alguns dos elementos maiores à medida que as dimensões da tela ficam maiores, sendo aplicadas na nossa tela. Portanto, agora nós temos todas as regras de estilo que nós precisamos. Vamos criar a parte lógica do nosso projeto, né? Porque se eu clicar aqui nos botões, nada acontece. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no componente avaliação, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, deixa eu pensar. Bem, o que vai tornar o nosso projeto dinâmico, o nosso aplicativo dinâmico, é o seguinte. Quando o usuário clicar aqui no botão próximo, ele vai pegar o valor do índice, que é a nossa propriedade aqui, e vai incrementar em uma unidade, né? Vai passar para o próximo índice. Se clicar no botão anterior, ele vai decrementar o valor do índice. E quando ele clicar aqui em pessoa aleatória, ele vai selecionar um índice aleatório dentro da extensão de índices possíveis para o vetor pessoas. Portanto, vamos fazer isso. Vamos configurar primeiramente o botão anterior. E aí, para fazer isso, eu vou vir aqui no botão anterior. Vou escrever aqui, ó, onClick. Ou seja, quando o botão for clicado, chame a função pessoa anterior. E aí, vamos criar essa função. Ela não existe ainda, né? Portanto, aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Vou criar uma função e aí eu poderia escrever function, pessoa anterior, mas deixa eu utilizar a sintaxe da função seta dessa vez. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, const pessoa anterior. Vai ser uma função, né? Vai ser uma função seta. Aqui é a sintaxe de uma função seta. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Definir índice. Vou chamar a função definir índice, que é a função que vai definir o valor do índice, né? E aí existem várias maneiras de a gente escrever o código aqui. Eu posso passar o valor, posso passar uma constante, né? Por exemplo, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? Para definir um valor fixo para o índice. Mas no caso aqui, como é a pessoa anterior, né? É o botão anterior. Como é a pessoa anterior, efetivamente o que nós queremos fazer é definir o índice como sendo o índice menos 1, né? Para ir para o índice anterior. Se índice for igual a 3, índice menos 1 vai ser igual a 2. Se índice for igual a 2, índice menos 1 vai ser igual a 1. Só que tem um detalhe, que é o seguinte. Se nós podemos passar como argumento um valor fixo, né, uma constante, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ou então nós podemos passar com um argumento aqui para a função que define a propriedade, nós podemos passar uma função para ela. Essa função, ela recebe automaticamente como argumento aqui dentro dos parênteses o valor atual do índice. Portanto, eu poderia chamar esse argumento de qualquer coisa, mas eu vou chamar ele de índice atual, porque o valor dele vai ser o valor atual da propriedade índice. E aí, aqui dentro das chaves, né, que é o corpo da função, eu vou escrever o seguinte: índice atual menos 1, e aí eu vou armazenar isso em uma variável chamada novo índice.
E aí, ao invés de simplesmente retornar o novo índice, que aí sim seria, a gente retornaria novo índice para a função definir índice, e aí esse valor aqui do novo índice seria armazenado aqui na propriedade índice. Só que nós precisamos fazer uma checagem antes, né? Porque pensa comigo, se índice for igual a 0, e aí a gente clicar no botão anterior, bem, índice é igual a 0. 0 menos 1 vai ser igual a menos 1, o que não é um índice válido de vetores, né? Vetores vão de 0 até o número de elementos do vetor menos 1. Essa é a extensão de valores possíveis para os índices de um vetor. Por outro lado, por exemplo, se o vetor pessoas ele possui 4 elementos, né? 1, 2, 3, 4. Então, os índices vai de 0 até 3. E aí, se nós estivermos no último índice, no índice 3, e aí clicar no botão próximo, né, pessoa próxima, bem, 3, para ir para o próximo, seria 3 mais 1, né? E aí seria o índice 4. Só que 4 não é um índice válido dentro do vetor pessoas. Portanto, nós precisamos verificar o número do índice. Verificar se aquele número está na extensão de valores aceitos pelo vetor como índice para selecionar um elemento. Portanto, aqui eu vou criar uma função chamada verificar número, vai receber número como argumento, e aí essa função vai fazer o seguinte, ó, se número, que é o argumento que foi passado, for maior do que pessoas, ponto length, que é length é a propriedade que retorna o número de elementos em um vetor. Menos 1, ou seja, se número for maior do que o índice do último elemento, então retorne 0, né? Ele vai para o primeiro. Nós vamos adicionar uma segunda checagem aqui. Se número for menor que 0, ou seja, se nós estávamos no primeiro elemento e aí nós clicamos o botão anterior, foi de 0 para menos 1, né? Então, nesse caso, retorne pessoas.length menos 1. Se passar dessas duas checagens, retorne o número, porque ele é válido. E aí, aqui, nós vamos pegar novo índice, vamos passar para a função verificar número, e aí o valor de retorno aqui da função verificar números é o que vai ser retornado para a função definir índice. E, portanto, agora, se eu atualizar a página e clicar ali no botão anterior, vamos cruzar os dedos para desejar que isto funcione. Ele altera em ordem para as avaliações anteriores. E lembre, quando eu vou clicando mais de 4 vezes, né, e aí ele passa aqui do primeiro, ele volta lá para o último, de acordo com a lógica que nós criamos aqui. O botão próximo, ele ainda não funciona, portanto, vamos configurar ele. Aqui embaixo, no botão próximo, vou escrever aqui, ó, onClick. Próxima pessoa é o nome da função que nós vamos criar. E aí, peraí, eu esqueci alguns pontos e vírgula aqui, peraí, aqui e aqui e aqui. Para a função próxima pessoa, eu vou definir o índice. Opa. E aí eu vou passar uma função aqui como argumento.
Essa função ela recebe automaticamente como argumento o índice atual. E aí eu vou fazer aqui, ó, let novo índice igual a índice atual mais 1. E aí eu vou retornar, verificar, número, passando o novo índice, que foi incrementado em uma unidade, como argumento. E aí se eu vim aqui, não somente o botão anterior continua funcionando, mas agora o botão próximo funciona também. Falta agora configurar aqui o botão pessoa aleatória, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui embaixo, no botão pessoa aleatória, vou clicar aqui, vou escrever aqui, ó, onClick, pessoa aleatória. E aí, a função chamada pessoa aleatória vai fazer o seguinte: primeiramente, ela tem que definir um valor aleatório para o índice, né? E aí, para fazer isso, eu vou escrever aqui, ó. Primeiramente, vou utilizar a biblioteca, vou utilizar a função, vou utilizar o método random da biblioteca math. O método random, ele retorna um número aleatório entre 0 e 1, sem incluir o 1. Então pode ir até 0.999999. E aí eu vou pegar isso, vou multiplicar pelo número de itens no vetor pessoas e depois eu vou pegar esse valor aqui e vou arredondar utilizando o método floor. E aí eu vou pegar esse valor que ele... vou pegar esse valor e vou atribuir a uma variável chamada número aleatório. E aí em seguida eu vou testar aqui, ó, se if número aleatório for igual ao índice atual, ou seja, se o índice, o número aleatório que nós criamos aqui, por coincidência, for igual ao índice que está sendo exibido atualmente, né, ao índice da avaliação que está sendo exibido atualmente, eu vou simplesmente fazer aqui, ó, número aleatório igual a índice mais 1. Só para que não seja o mesmo índice, né? Só para que o botão funcione, né? Imagina se a gente criar um número aleatório e ele for o mesmo número do índice atual. Não vai alterar a avaliação sendo exibida. E aí depois disso, eu vou definir índice. Vou definir o índice passando uma chamada para a função verificar número, passando o número aleatório como sendo argumento. Isso porque imagina que nós estejamos no índice da última avaliação. E aí a gente clica em pessoa, e aí a gente clica no botão pessoa aleatória, e aí o número aleatório criado seja igual ao índice atual, que no cenário que a gente está pensando é o último índice, né? E aí nesse caso, número aleatório seria incrementado em uma unidade, só que aí, se índice é o índice do último elemento, índice mais 1 seria um índice que está além dos limites do vetor. É por isso que nós passamos ainda assim o número aleatório para a função verificar número, para que a gente verifique que ele está nos limites aceitáveis de índices de elementos do vetor. Portanto, acredito que seja isso para o nosso projeto. Vamos cruzar os dedos para desejar que esse código funcione. Portanto, eu vou vir aqui no navegador, vou atualizar o navegador. E aí, os botões anterior e próximo ainda funcionam. E o botão pessoa aleatória
funciona também. Portanto, esse foi o nosso projeto de avaliações e eu vejo você no próximo tutorial.